Então, estamos aqui começando o nosso podcast Donas do Jogo. Hoje com ela aqui, Samara Figueiredo, que é nossa colega inspiração, uma jornalista que trabalha no meio esportivo atual e nos deu a honra de ceder um tempo dela aqui para poder participar do nosso projeto. E antes de tudo, quero agradecer a ela pelo tempo e em nome dos meus colegas também que não puderam participar. Gostaria muito que Rafa estivesse aqui, que também trabalha nesse ramo e seria de grande evolução para o nosso conteúdo. Mas nos fale um pouco mais sobre você, sobre quem é a Samara Figueiredo. Para quem não te conhece, estamos aqui também com ele, nosso colega aqui, Ayrton. Opa. E nosso Bernardo também fazendo aqui a parte dos bastidores. Então, já começo? Pode ir lá, por favor. Então, meninos, é um prazer estar aqui com vocês. Muito importante falar sobre isso. E é bom, né, que a gente tenha mais mulheres no esporte. Sim, muito bom. Então, meu nome é Samara, como você já falou. Eu tenho 22 anos. Tô terminando o curso de jornalismo esse ano. Depois de 5 anos de faculdade, mas lá pra frente eu explico por que 5. E é isso, eu sou apaixonada por esporte, apaixonada por futebol. Não sei mais o que contar assim de início, né? Pra você ficar... Mas tudo bem. É uma boa apresentação, Pronto. Então, só reiterando aqui, queria também agradecer a presença de Samara, né, que tá aqui dando o seu depoimento. Samara aqui também tá começando agora, né, nesse meio. Já tem mais um ano, na verdade, na televisão ali, com futebol e tal, isso. Mas que tá vivendo essa perspectiva de quem tá iniciando agora e com certeza tem mais propriedade para falar sobre essa questão de novidade, né, porque tá vivendo sempre coisas novas ali, né, a cada evento que acontece. Então, a gente selecionou você, né, escolheu você como convidada também, até pela acessibilidade, né, por conhecer uma amiga nossa, ficou tudo mais fácil. E vamos aproveitar para fazer essa resenha aí, muito massa. Com certeza. Vamos lá, a gente começando com as perguntas um pouco mais básicas, mas como é que começa o dia da Samara? Como eu acordar, é 5 da manhã, é 6 da manhã, que horas que ela acorda e começa o dia direito? Olha, eu acordo por volta de 5, 5 e meia, às vezes 6, né? Que eu saio da faculdade, normalmente eu saio umas 9 e pouca, 10 horas. Então, para eu chegar em casa, leva uns 30, 35 minutos. Então, para chegar em casa, você sempre chega... Você acha que tá cansado, tá com sono, mas quando você chega em casa, você perde tudo, né? A mente tá ativa ainda, então tá até ativa. Reduzir esse nível, acho que demora um pouquinho realmente. Aí pra dormir meia-noite, 5 horas de sono e... É nessa faixa mesmo. Eu durmo em volta de meia-noite, meia-noite e meia, às vezes 1 hora da manhã. Mas toda vez eu acordo 5, 5 e meia. Graças a Deus eu sou muito responsável quanto a isso. Tá bem, né? E no trabalho chega que horas? Tem horário de bater ponto? Então, na escala desde o ano passado eu tô ali 7 e meia. Mas eu sempre chego 7. Boa. Chego antes, aproveito. Meu pai trabalha pontual, Exato. Aproveito que meus pais trabalham ali por perto da TV. E aí eu pego essa carona, né? Importante. Excelente, muito importante. E no caso assim, suas atividades lá, produção, matéria, essa rotina é com mais de produção de conteúdo ou mais de reportagem que você tem que fazer? Porque a gente também ouvi também que você estava acompanhando o Bahia, né, durante esse ano na Série B. Eu achei bem legal, também vi algumas matérias também, vi agora a última que você tinha produzido, acho que da música com a Copa também. Sim. Vi também essa matéria, então queria saber assim o dia a dia lá no seu trabalho, sobre suas atividades ali diárias. Então, eu comecei produzindo, né? De fato, a minha função lá é produzir pra TV, mas chega um certo momento que você vai tendo espaço, né? Se você dá a sua cara a tapa ali, você mostrar que você de fato tem qualidade, tem conteúdo pra trabalhar, você vai ganhar oportunidade. Então, eu entrei em agosto do ano passado, 2021. Foi totalmente por acaso, não esperava, de fato, que eu não imaginava que eu estaria onde eu estou hoje. Se você me perguntasse em setembro, em junho, julho do ano passado, eu não imaginaria ser essa pessoa que eu sou hoje. Teria essa projeção, não é? Exato. Era até esse gancho que eu queria pegar, né? Porque só explicando pra quem tá assistindo, a Samara também estuda aqui na Unifax, né? Onde a gente tá fazendo essa entrevista. A Samara do primeiro, segundo semestre que tá aqui, onde a gente tá agora, não sequer nem imaginava, assim, se estaria hoje onde tá. Tipo, você não tinha uma projeção, assim, poxa, eu me imagino na televisão e tal. Eu sempre quis
trabalhar com o futebol, né? Apesar de que o jornalismo esportivo não se resume só ao futebol. Acho que a gente tem que deixar isso muito claro. A gente tem, de fato, o futebol, que é o carro-chefe daqui do estado, do país, mas a gente tem que entender que o jornalismo esportivo não se resume somente ao futebol. Então, não, eu não imaginava que eu estaria onde eu estou hoje. Deixa eu só retomar que eu acabei. Rebobina a fita, rebobina. Eu comecei produzindo. Então, eu fui ganhando confiança, tanto pessoal quanto dentro do meu próprio ambiente de trabalho. E aí, foi aí que eu fui começando a fazer algumas reportagens, pra TV em si, né? O repórter não pode ir, então vai lá a produtora, vai Samara lá, fazer a sonora, fazer as entrevistas. Então, isso é muito legal. Assim que eu entrei na TV no ano passado, tava rolando ainda as Olimpíadas. Excelente, verdade. E 2020 que foi para 2021 por conta da pandemia. Exato. Lembro. E não sei se vocês se recordam, mas Herbert Conceição tinha acabado de ganhar o ouro no boxe. Aquela luta eu assisti, que luta incrível. Não sei se você viu o gancho de esquerda que ele deu lá. Pelo amor de Deus. Absurdo. E aí, com isso, eu já entrei assim, com essa perspectiva, né? Tipo, meu Deus, Olimpíadas, a gente tem baianos que ganharam medalhas. É muita coisa. Exato. E aí, assim que eu entrei, obviamente, nessa função de produzir. Só que em menos de 2 semanas, se eu não me engano, não me recordo exatamente a data agora, eu já fui produzir matéria e ir lá fazer uma sonora. Então, meu primeiro teste em si foi ali indo entrevistar Herbert Conceição. Já na prática, já. Assim. Exato. Campeão olímpico. Logo assim. Imagina. Assim. E aí, eu fui acompanhar o pessoal. Aí depois teve momentos em que eu fui sozinha. Fui eu e outros produtores. Na época éramos 3. Hoje somos só 2 mulheres. Eu e a Gabriele Gomes. E, enfim, eu fui conquistando meu espaço aos pouquinhos, sabe? Acho que quando a gente busca algo que a gente gosta, acaba sendo legal essa conquista, né? Quando você passa, você fala assim, nossa, eu consegui isso também. Até onde eu vou? Pô, vou deixar funcionar. Exato. E aí, eu comecei os ganchos, né? A gente acaba trabalhando em conjunto. Quando você tem uma coisa muito importante pra TV, às vezes vale pro site também. Então, quando você tá ali com o dedinho, você produziu, você fez entrevista, você participou de alguma forma, e aí a gente tenta puxar pro GE. Globo, e aí acaba também que você faz parte ali, né, de alguma situação. Mas o meu momento com o site não foi logo assim de imediato, que nem foi pra produzir, já sair na rua pra produzir e entrevistar. Porque a gente tem muita essa ideia de que hoje o produtor tem que estar dentro da televisão, sentado na frente do computador. É o que se imagina no escritório ali. Você tá na redação ali, você só fica ali. É você e o computador. Só que não é assim. A realidade não é assim. E aí, quando você tem essa experiência de poder sair e fazer as coisas em si, você... Pô, velho, é muito, muito bom. É a melhor parte, né? Com certeza. Acho que é a experiência, né, que você tem do retorno das pessoas. Exato. E ali que tá a realidade, né? Você tá ali no computador editando, beleza, legal. Você sabe fazer isso, mas diretamente com o público, acho que... Ainda mais ela que foi repórter de torcida no estádio com a Fonte Nova lotada. Muita gente, né? Então, cenário, isso é uma experiência bem diferente pro repórter no campo em si, né? Então, pra quem tá começando, acho que deve ser bem louco. Exato. Meu primeiro jogo em si, dentro de um estádio, foi Bahia e Atlético Goianiense ano passado. O Bahia saiu na frente, depois o Atlético empatou e no finalzinho virou. Que foi, coincidentemente, o primeiro jogo em que a CBF tava tentando liberar aos poucos a torcida. Então, nesse jogo, coincidentemente, quem tava lá é Herbert Conceição. Também. E aí, os meninos até brincam, eu até tenho umas fotos e uns prints que eu acabei aparecendo na transmissão, porque eu fui avisar a Herbert, foi no Pituaçu. Só tinha eu ali perto, né, por perto. E aí o pessoal que tava no Sport TV, que acaba sendo tudo uma coisa só, né? E aí, Cezinha, que é o nosso produtor executivo e também participa na coordenação dos jogos aqui em Salvador, pelo Sport TV, ele me ligou, Sam, manda a Herbert levantar e acenar pra câmera. O que é que foi lá? Subi aquelas escadas todas e fui fazer. Aquela bancada inteira ali. E Pituaçu cansa, viu? Cansa muito mais do que o Barradão. Eu nunca fui no Pituaçu, velho. Velho. Também não. Se o Barradão cansa, imagina, velho. Cansa.
E foi meu primeiro jogo, então foi ali. Eu não fui pra trabalhar, eu fui pra observar. Então foi uma experiência muito legal, apesar do Bahia ter perdido no final, né? E aí, voltando a Ebert, assim que eu entrei, eu tive a minha primeira matéria, a minha primeira produção nacional. Assim que eu entrei, eu fiz produções pro Esporte Espetacular. Então, eu tava com menos de um mês dentro da casa e já tava lá meu nome. O primeiro foi Samara Coelho, que eles colocaram. Depois eu pedi pra corrigir, que eu queria ser conhecida como Samara Figueiredo. Pronto. E um programa de projeção nacional, com né? certeza. Esporte Espetacular. Nível, Você tá entendendo, cara? Que isso? E é isso, tipo, os meus primeiros domingos, né, em menos de um mês, dentro da TV Bahia, foi participando, tendo ali meu nomezinho aparecendo, como essa produção Samara Figueiredo. Obviamente, estava com o nome dos outros dois produtores que estavam com a gente, né, o Thiago Pereira e a Gabriele Gomes. E é isso, foi um começo tão rápido, né? E aí, voltando à sua pergunta de se eu me imaginaria estar onde eu estou hoje, se eu for a Samara do primeiro semestre lá em 2019, não. Porque eu comecei na rádio. Eu comecei na TV e na Rádio Can. Produzia também pra TV, mas eu tava muito mais ativa na rádio. E foi lá que eu tive o meu primeiro contato com o esporte. Eu produzia pro 105 Esportes, né, que é a parte esportiva de lá, que era sempre acho que eram 7 horas às 7h30. Eu não lembro exato a quantidade do minuto, mas era a partir de 7 horas da manhã, mais ou menos. Cedo. Muito cedo. Pra chegar cedo, ainda revisar tudo e... Sim, mas aí... às 7. Começar às 7. E é isso, mas eu sempre fui muito pontual. Ainda eu bem. chegava, às vezes eu chegava às 6h40, 6h30. Então eu sempre gosto de chegar antes. É melhor. Eu acho, pra mim, é melhor. Porque você dá uma respirada, não chega afobado pra poder fazer tudo. Então, exato. Então, o ambiente também. Muito melhor. E aí, eu tive essa continuidade, né? Eu gostei, sempre gostei de ir pra jogo e... Foi aí que eu, tive essa oportunidade, gostei, foi no Pituaçu, mas eu quero mais. Claro, né? Vivenciar mais experiências. Exatamente. Né? E ainda ali... mais agora que a gente tá vendo os times daqui conseguindo bons resultados, né? Acessos. Exato. Facilita o trabalho da galera da comunicação. Com né? certeza. Sim, apesar de que no ano passado eu peguei o rebaixamento dos dois, né? Foi doloroso. Peguei o rebaixamento dos dois. E aí eu comecei a me oferecer pra ir. Posso? É aquela questão, tem que ir pra cima, né? Tem que Exato. Buscar oportunidade. Vou esperar cair no meu colo, não. E aí, tem como? Posso ir? E uma coisa muito importante que eles me perguntaram não vai atrapalhar no seu horário de estágio. Ótimo. Perfeito. Eles sempre foram muito cuidadosos com isso. Principalmente no ano passado, eu tinha acabado de chegar. Bahia e Atlético Goianiense foi em agosto ainda. Eu tinha literalmente acabado de chegar. E aí foi setembro, outubro, novembro, dezembro. E tá lá a Samara. Indo pro Barradão, 21h30. Indo pra Fonte Nova. Então, eu peguei o final dos 2 campeonatos, da Série B e da Série A do ano passado. E infelizmente, como eu já falei, né? Acabei pegando o rebaixamento dos dois. Mas foi uma experiência, assim, surreal. Eu nem imaginaria que eu precisava daquilo. Eu sabe? acho que pro jornalista, até um momento desse dramático é interessante, Sim, sabia? Pra gente, vai criar conteúdo pra caramba com isso. E não dizendo que a gente tá rindo da desgraça alheia, mas é interessante. Dá pra criar bastante conteúdo sobre o que vai acontecer no ano seguinte, como é que vai se reformular, como é que vai ver a finança do clube. Então isso tudo é interessante pra quem tá começando a criar um conteúdo, porque você criar conteúdo partindo de, vamos dizer, de nada, de um time que já tá quase reformulado ali, naquele meio termo, meio de tabela, não tem muita graça, mas um time que caiu, que tá com uma condição financeira diferente, como foi o caso do Vitória, que foi um dramático. Vou dizer a você, eu sou o torcedor do Vitória, ele também é. Horrível, eu não gosto nem de lembrar. Foi dramático. Foi muito dramático, gente. Muito Digo a dramático. você que eu não acompanhei todo o seu trabalho junto com o Bahia, porque eu tava preocupado na Série C ali. Não, mas eu trabalhei com Vitória também. Eu sei, eu vi o seu trabalho, mas só que você acompanhou muito mais o Bahia. Eu tava muito mais presente na Série Fonte B Nova e tal. do que na Série C. Sim. Até porque a TV não é detentora da Série C. Ah, entendi, né? Então, tem essa. Era só algumas Jogos matérias passavam na assim, DAZN. específicas, né? Isso. Entendi. E aí, obviamente, a gente fez algumas transmissões ao longo desse ano,
Mas não dava pra ficar ali sempre, né? A Série B foi um pouco mais fácil. De Bahia e Cruzeiro, lá em 8 de abril deste ano de 2022, Sim. até Bahia e CRB? Não. Bahia e Guarani, agora. Na Fonte Nova, o último Na jogo. Fonte Nova, Empatou, né? não foi? Exato. Eu só não fui pra Bahia e Sampaio Corrêa. E eu só não fui por causa de Kátia Borges. Vocês devem conhecer Kátia Sim, Borges. nossa É, professora professora, dessa eu já sei. falou. Exatamente. Eu não fui porque a gente teve uma prova, né? Não esqueça de mencionar Olha aí, os dois, professora viu? Cátia, o que você Esqueci. causou, tá vendo? Não, mas tá tudo bem, tá? Faz parte. A gente tem que fazer alguns sacrifícios também. Não dá pra gente ir pra todos, apesar de que eu fui pra 18 e 19. Nossa. Eu tive prova no dia. Então, não deu pra ir. Apesar de que eu terminei a prova cedo. E o Bahia tava hospedado no hotel aqui do lado da faculdade. Eu vi o ônibus indo embora. Eu podia ter ido. É. Eu fugia. Mas se bem que é tudo um prazer, né? Tipo, ir pra jogo é sempre uma Sim. coisa maravilhosa, né? Deve Com ser bem certeza. legal. Você... Diga. Pode terminar. Não, e é isso, tipo... Eu fui conquistando os meus espaços aos pouquinhos, sabe? E eu sempre fui dando o meu melhor. Buscando dar o meu melhor sempre. Tinha dias que, de fato... Tem dias que, de fato, a gente tá exausto, cansado, não dormir direito. Sim. Ou nem dormir. Eu. Trabalho de madrugada e nem dormi ainda, então. É, acontece. E aí, eu peguei esse final do campeonato ano passado, em 2021, repetindo os 2 rebaixamentos. Aí depois, o que a gente faz, né? Dezembro, a gente entrega pra rede, como a gente fala que a gente entrega pro nacional. Sim, entendi. E a gente acaba produzindo matérias menores pros jornais locais, que é o Jornal da Manhã e o Bahia Meio Dia. Que o Bahia Meio Dia só acaba pegando nessa fasezinha final, quando a gente não tem mais GE. E aí, ano passado, foi no plantão. Eu fiquei com o plantão do Ano Novo. E o plantão do Ano Novo era o aniversário do Bahia. Que o Bahia faz aniversário 1º de janeiro. Então, eu peguei de 26 ou foi 27 de dezembro até 2 ou foi 3 de janeiro. Uma semana inteira, praticamente. Exato. A gente faz esses revezamentos em plantões, né? Natal foi uma equipe, Ano Novo, outra. E aí, eu fiz uma matéria de aniversário do Bahia. Eu produzi essa matéria. Gravei com o Thiago Mastroianni. Gravei não, né? Produzi pra Thiago Mastroianni. E aí, a gente botou essa matéria em todos os 3 jornais da casa. Eu comecei o ano assim, tipo, caramba. Já bem demais, né? Nossa. Estourei no norte, certo? Gente, foi uma sensação assim, muito doida. Porque... Ó pra cá amanhã, ó pra cá amanhã, ó pra cá. Ó, Ó, minha matéria Foi eu aqui, que ó. fiz, foi eu que fiz. Nossa, se vocês... Acho que eu postei muito no Twitter sobre isso. Meu Deus, minha matéria tá no Jornal da Manhã. No Bahia Meio Dia. Caraca, Assiste BATV. A aí, ficha deve demorar pessoal. pra cair, né? Que Gente, você BATV chegou lá. é o maior jornal velho. da casa aqui, na Bahia. Ele E começa aí? às 7, 8, 18 horas, não sei. Varia. É um horário bem, vamos dizer assim, que tá todo mundo ali meio que em casa já e que tá vendo ali o... Pô, Alguns você- chegaram no trabalho, às vezes. agora chegando no assiste. trabalho. Normalmente tem gente que só deixa ela ligada e tá legal. Mas não de verdade. Não é todo mundo que se atenta à produção, mas a gente que faz, eu acho que Sim. fica muito, sei lá, se realizado, eu acho. Sim, com Acho que é a certeza. palavra. Porque é um trampo que você fez, que eu que coloquei ali, minha ideia, minha criatividade. Então, isso Sim, é foi muito interessante. Muito velho. legal. E aí, pra você ver, eu entrei em agosto, dia 2 de agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em menos de 6 meses, eu já tava com 2 ou foram 3 matérias no 4 Esporte meses, Espetacular. né? Nessa 4 faixa. meses. E aí, fazendo matéria pra casa, né? Nos 3 jornais. E indo pra jogos, dando minha cara a tapa ali, 21h30. Meu pai, vai trabalhar? Eu vou, com certeza, tem que trabalhar. Mas eu ia pro jogo, ajudava. Ficava ali do lado de Thiago Reis. Tava precisando de quê? Ele tava lá na transmissão do Sport TV e eu pesquisava as coisas. Boa. Era uma Ficava coisa que eu até ligada queria nas perguntar coisas. também, porque eu percebi nas suas mídias que você compartilha esses momentos com profissionais que já estão na casa há mais tempo, Sim. né? Como o Thiago Reis. Como é que você sente que isso agrega para a sua profissionalização, para o seu crescimento na sua carreira? Chegar ali, por exemplo, num jogo, e aí você tá ali com suas colegas também mais novas, como a Gabriela Gomes, mas tá ali com o Thiago Reis também, com o Renan Pinheiro. Como é que eles te ajudam nisso, né? Gente, é muito doido, porque os meninos vão me matar falando isso, mas eu assistia Thiago Mastroianni, Renan Pinheiro e Sérgio Pinheiro
quando a gente era pequeno. Isso é verdade. Tá na rede! Eu tá na rede, é super conhecida aqui na Bahia. Né? Então... E aí, quando eu cheguei, eu fiquei tipo, caramba, vou trabalhar com eles. Dá um choque, né? Uhum. É muito legal. E é uma sensação totalmente indescritível, assim, sabe? Os meninos me agregam muito. Muito mesmo. Lá dentro, eu sinto que a gente, né, todo o ambiente de trabalho tem seus momentos muito bons. E tem situações que a gente poxa, a gente tem que puxar o pé. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fez errado. Altos e baixos, né? Faz parte. E graças a Deus lá é muito mais alto do que baixo. Eu imagino. Ainda bem. E eu fui muito bem recebida. Isso eu acho que agregou bastante. Porque eu fui muito bem recebida mesmo. Te deixa mais confortável, né? Com certeza. Ali é minha segunda casa. Eu passo mais tempo lá É isso que do que em casa e do que na própria universidade. Eu quis começar com isso, porque eu imagino que você fazendo produção, reportagem, tá em jogo, rotina. acho que a rotina sua acaba ficando tão focada nisso que você acaba passando mais tempo dentro do trabalho, da produção, do que até mesmo em casa, fazendo uma assistindo na Netflix, fazendo coisas assim mais bestinhas do que uma pessoa normal como eu, como você, estaria fazendo. Thiago Reis, ele participou no primeiro semestre, não sei se você lembra, no projeto de Vida e Carreira. Ele estava na sala com a gente, tirando dúvidas do pessoal, mas foi em sala online. Foi bem legal. Eu lembro disso, ele me contou que ia participar. Foi bem legal. Aí eu tirei bastante dúvidas com ele e tal. Fiz até umas perguntas meio capciosas que eu perguntei sobre posicionamento político naquela época. Então, isso aí é difícil pro jornalista. Sim. Então, ele vai ser uma melhor não, cara. Então, complicado. Mas é isso. E voltando a esse assunto de rotina rápido, porque Samara até chegou a comentar que teve uma época ali que o produtor chegou e falou que aquilo não ia atrapalhar no seu estágio. Sim. Onde é que você estagiava naquela época? Então, eu tava lá na TV mesmo. A questão é que, pelo horário dos jogos, a maioria dos jogos do ano passado eram 21h30. Então, eu acabava ficando o dia inteiro na TV. É muito puxado, né? Como é que você conciliava tudo, assim? Chegava aí em casa pra... Não, eu ficava literalmente o dia inteiro na TV. O dia todo. Uhum. Eu chegava às 7. Sempre, só às vezes quando tem mudança de escala ou algum jogo importante que eu tenho que estar na torcida pra fazer a reportagem, aí a gente muda a escala. Mas normalmente, puxando pro ano passado, como eu tava me oferecendo e dando a minha cara a tapa pra poder ir ajudar, ou pra poder ir observar, eu chegava às 7, cumpria minhas 6 horas, ia ficando. Ninguém falava nada, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, né? Ninguém mencionou nada, tá bom. Thiago, vai pro Barradão hoje. Bora? Vou também. Quero acompanhar, quero dar uma olhada, quero ver como Mostra funciona. Interesse, né? Cezinha me credenciou? Tem que se credenciar, gente. Não vai assim, do nada não. Você tem que ter um cadastrozinho ali na CBF pra eles poderem te liberar. E aí... isso, foi muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. Eu nem tenho tanta lembrança porque aconteceu tanta coisa. Uma ascensão, e esse ano foram muitos jogos. Demais, muita coisa. Muita coisa aconteceu. Mas esse início foi muito importante, sabe? Foi um início de oportunidades. E de você poder se jogar. E então, abraçar a oportunidade que aparece também, né? Porque às vezes a gente acaba, por exemplo, se fosse uma pessoa diferente de você, não teria essa disposição de ficar 9 horas dentro do ambiente de trabalho. Porque dá 6 horas, tá bom, vou bater meu ponto e vou embora. Mas não, você fala assim, ela vai pro estádio? Vou também, quero ver como funciona, quero ver o ambiente. Exato. Quero ver o que ele faz, quero pegar essa dica dele. Então, isso é interessante, isso é importante para quem tá começando. Exato. Você olhar e copiar, beleza. A gente tem que copiar, não tudo, mas acho que as coisas boas que você vê em um em outro, você vai tirando o bom de cada um. Exato. Para poder fazer também a sua persona, porque acho que é muito importante a gente criar nossa personalidade com a câmera, com voz, com entonação, tudo isso. E vendo Mastroianni, Sérgio Pinheiro, Thiago Reis, então isso agrega muito pra quem tá ali, né? Com certeza. E Thiago é iniciante, vamos dizer assim, né? Thiago já tem muitos anos dentro da TV, mas no jornalismo ele tá, acho que uns 2, 3 anos, mais ou menos. Sobre isso. Não lembro exato. Não lembro então, também, eu tenho essa oportunidade de trabalhar com pessoas que já estão lá há muitos anos, como Maestro e Serginho. E Renan também. Guga chegou em 2016, Gustavo Castellucci.
Tem Danilo Ribeiro também, que é o nosso apresentador do Globo Não Esporte. sei quem é. E então, é muito, sabe, não consigo Não dizer dá pra assim, explicar, mencionar. né? Tipo, É porque já tá tão comum pra mim que eu não sei, tipo, faz parte da rotina, né? Virou Natural. comum, mas antes eu acho que era Exato. aquela questão do parque de diversões. Ah, que legal, Sim. Olha essa câmera, olha isso aqui, deve ser bem... ó, eu tenho uma coisa que eu não fico muito deslumbrada com as coisas. Sim, Então, eu cheguei quietinha, na minha, e é isso. Foi me soltando. Me soltando. Não dá pra você fingir que você é uma pessoa ali naquele ambiente. Porque você vai passar 90% do seu muito dia ali. tempo, né? Você tem que ser você mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai fingir até quando, vamos dizer Exato. assim. Então, é como eu falei, eu fui muito bem recebida. Muito bem recebida mesmo. E aí, eu me senti confortável, sabe? Tipo, muito rápido. Então, eu consegui ter esse conforto, esse acolhimento, essa ajuda, essa troca. Porque da mesma forma com que eu aprendo com eles, eles dizem muito que aprendem comigo e com Gabi. É isso. Porque eu tenho 22, Gabi tem 23. Gabi se formou ano passado. Então, ela é o quê? Tem um ano a mais do que eu, por exemplo. Tanto de idade quanto de formação. Então, eles dizem que aprendem muito com a gente. Então, essa energia que a gente tem de querer de chegar lá de manhã e só sair lá de madrugada, porque o jogo que começa às 21h30 só acaba meia-noite e pouca. Uhum. Aí você vai pra zona mista, coletiva de técnico. Aí tem que esperar fazer algumas entrevistas ali exclusivas. E aí você só vai chegar em casa depois. Pra meu pai e minha mãe se acostumar no início foi bem complicado. Mas esse ano eles foram super tranquilos. Nem me mandavam mensagem mais. Já sabe que você tá lá, né? Vai pro jogo hoje, vou pro isso, jogo hoje. tem até uma pergunta que eu coloquei aqui, né? Sim. Por que você, adolescente Samara, lá Sim. atrás, falava assim, poxa, eu quero ser jornalista. Já pensava em ser jornalista ou você Não. tinha outra opção? Tipo, eu quero engenharia, medicina, não sei. Cara, é incrível isso aí, porque um dos nossos produtos pro projeto é uma entrevista ping-pong com Rebeca Soares. E a Rebeca Soares também não almejava ser jornalista na resposta que ela deu, que ela se imaginava ali na área de medicina, entendeu? É uma coisa muito interessante de perceber que, às vezes, alguma situação, alguma vivência faz a pessoa ir pro você jornalismo. vai pro jornalismo. Por exemplo, eu vim pro jornalismo por gostar do rádio. Sim. Eu gostava do rádio, queria muita coisa, até que tem um técnico em segurança do trabalho, já fiz um monte de curso administrativo, trabalho em telemarketing, no atendimento chat. Mas a questão da comunicação veio depois pra mim. Eu falei assim, poxa, pode ser uma área legal, eu gosto do rádio, por que não trabalhar? Por que não tentar? A gente pode se dispor a tentar. Sim. Se der errado, beleza, a gente pode tentar voltar. Onde foi que eu errei? Tá certo, dá pra acertar ali, dá pra acertar aqui, não posso fazer isso de novo, foi ruim. Então, a gente pode pensar Sim. nisso. Mas como você se apaixonou pelo jornalismo, e seus pais no início, como foi que reagiram com essa decisão, que foi lá atrás, né? 5 anos atrás, então... Então, eu sempre quis... Não tem aquele prédio ali da Polícia Federal? Lá na Cidade Baixa ali Eu já, sei né? onde é, no comércio? Isso, no ali comércio. no Porto, né? Uhum. Sim, sei Pronto. onde é. Eu sempre, quando eu era pequena, eu sempre passava por ali. Eu ficava, Codeba. eu quero trabalhar ali? E como é que eu vou chegar pra trabalhar ali? PM zona assim? Aham, Não, tipo, meu Deus. PF. Eu vou É verdade, eu botei na minha PF. cabeça, eu vou trabalhar ali? E aí eu fui crescendo. Então, tipo, eu vou fazer direito. Porque eu vou ser delegada. Delegada federal. Imagine, que loucura. Você se via muito nessas Advogado, áreas né? sérias assim, né? Tipo, Ela policial, advogado. Palitozinho, pô. Imagine, eu só queria, não importava a área que fosse, eu queria trabalhar naquele prédio. Excelência. Eu queria trabalhar naquele prédio. E aí, no início do ensino médio, em 2015, meu pai queria muito que eu entrasse na parte mais, assim, técnica, né? No IFBA, no SESI. Uhum. É mais veloz pra conseguir trabalho, é curto Sim. também. Então, eu fiz técnico em segurança do trabalho. 2 anos também, por conta disso mesmo, pra ter mais fácil o trabalho na área. Mas aí tinha uma concorrência grande, pede muita experiência e acabei nem tentando mais. Por conta disso, porque é pedir experiência de 5 anos, 3 anos, e isso Sim. acaba sendo mais difícil pra quem tá começando, entendeu? Como é que você vai ter experiência se não te dá uma oportunidade? É Verdade. difícil. Uhum. E aí eu sempre quis muito fazer isso. E meu pai botou, não, vamos
pra fazer um técnico em química ou em alguma outra coisa. Eu não, vou fazer direito. E aí, chegou o ensino médio. Aí você tinha as matérias ali, né, separadas, as básicas de sempre. Português, matemática, história, geografia, né? Física, biologia, a química, ó. Caraca, gente, No eu meu só caso é tinha... biologia, aí química. Química. Eu sou da história, geografia, pelo menos eu. Aí sim, mas. Eu só tirava 10 em química. Misericórdia. Nossa, eu Senhora. amava Ligações química. iônicas. Eu amava Prótons, química. nêutrons, elétrons. Eu amava. Era completamente apaixonada. Quando eu tomei meu primeiro 7, eu chorei durante uma semana. Nossa. A média tava ruim, né? Porque já tá acostumado a tirar 9 e 10. Eu só tomava 10, não tinha 9 no Foi meu. por isso que seu pai Jesus. sugeriu, então, química, né? Não, isso foi depois. Ah. Minha paixão pela química veio depois. E aí, é muito engraçado, porque quando ele foi vendo essa paixão, tipo, pô, você podia ter feito um negócio, né? Podia estar no IFBA agora. Podia. E já ingressar na faculdade, pra ser técnica em química. Ou ser uma química Já em que si. você era boa. Gente, eu era apaixonada. E aí, dentro do próprio ensino médio, eu sempre fui muito cercada pelos meninos. Eu sempre gostei da resenha, sempre gostei de ficar ali acompanhando baba. No colégio tinha uns campeonatos, né, internos, Interclasse ali, né? interclasse. Aí tinha um colégio contra o outro. E aí, nessa parte eu não participei, porque eu não era isso boa o aí suficiente. Não, isso aí eu jogava lá em Santo Amaro. Ganhei 2 interclasse. Ah lá, o jogador cara. Ah, rapaz. Eu era ruim, mas tinha um time bom. É assim que funciona. Tá vendo aí? Em 2014, você falando disso, eu era capitã, era a Copa aqui no Brasil, né? E aí as turmas foram divididas em países. A minha turma ficou com o Brasil. Eu era capitã e a gente ganhou. Não teve 7x1 ali. Não teve né? 7 a 1 Não teve ali, 7x1. não. Muito bem, isso aí. E aí, eu sempre gostei muito de química. Então, eu falei, poxa, vou pra essa área. Vou fazer alguma coisa com química. E aí, como eu era muito boa, meu professor começou a me inscrever nos concursos, numas coisas assim pra tentar se elevar, sabe? Uhum. E aí eu ia me jogando, ia participando. Poxa, tirei muito nota boa. Eu não lembro exatamente uma prova que eu fiz, mas eu fiz na UFBA. Foi em 2017. E aí, tipo, caraca. Pô, essa prova é muito... Não sei se pode xingar aqui, né? Mas é muito foda, muito... Não sei, eu sabe? acho que Fica à vontade. o pessoal é adulto, você pode ficar à vontade. Se também não dizer... Vem cá, professora, pode falar tal coisa no Pô, podcast? Kátia, libera os meninos aí, desculpa. Poxa, prof, por favor, né? A gente corta, só vai ficar pra nossa turma, caso é Pronto, pouca. dá pra cortar também, importante é isso. Exatamente. E aí eu, poxa, caramba, tô me dando super bem com química. O que é que eu vou fazer? Vou fazer só química? Não, eu quero mais. O que é bonito aqui vou tentar fazer? Engenharia química. Pô, é barril, velho. É barril, velho. É muito Barril pra porra. cálculo, velho. É muito mais difícil que engenharia civil, gente. É. Engenharia química Cálculo 1, cálculo 2, porra, velho. é tenso. E aí, eu botei na minha cabeça que eu iria fazer o Enem pra poder fazer engenharia química. Ou até química mesmo. Mas eu fiz o Enem. Não foi naquele notão, né? Tipo, meu Deus. Eu sei Não como foi é notão. Tipo, por exemplo, não consegui passar pra UFBA. Sei, mas pode ter acontecido um Sisutec, né, de algum outro ali. Ou Sisutec não, Sisu, ProUni. Tem outras formas também, né, de ingressar. Tem. Não sei se na pública tem a Na primeira UNEB e chamada, a tal. segunda. Na UNEB, eu tentei, mas só pra química, porque não tinha, não sei se na época, se agora tem, mas na época não tinha engenharia Mas química. esse de química seria licenciatura pra você ensinar química? Seria ou... bacharelado. Ah, entendi. Bacharelado. E aí, eu botei na minha cabeça, vou fazer engenharia química. Eu consegui ficar na lista de espera do IFBA. E aí, fui tentando, esperando. Só que só tinha pra noite. Em 2018, meu pai jamais ia me deixar É inviável, né? ir pra faculdade à noite. Não ia rolar. E acabou que eu fui atrás de uma particular. Tentei entrar em outra universidade, que disseram que ia ter o curso. Me matriculei. Não rolou o curso. E aí, dentro dessa oportunidade, apareceu ali jornalismo. Aí eu fiquei... não. Não. Sabendo ela Eu vou que fazer esse era o engenharia futuro química. dela. Pois é. Eu não fazia ideia, gente, de verdade. E eu botei na minha cabeça, vou fazer engenharia química.
vamos procurar universidades onde eu posso fazer engenharia química. E aí eu vim parar aqui na fax. As aulas começaram em fevereiro. Eu só consegui ingressar pra poder começar em 12 de março de 2018. Então foi meu primeiro dia de aula como engenharia química. E pronto, putz, jaleco, laboratório, aquela coisa assim diferente. Ó. Aquilo que você mais queria ali, né? Tipo, muito bom. E aí eu fui levando, né? Conheci pessoas incríveis. Gente, no final eu vou chegar nessa parte. Mas foi totalmente essencial pra mim ter passado por engenharia química. Ter vivido isso, vocês vão entender. Nada é em vão, né? Eu acho que qualquer ponto da nossa vida a gente faz um network, a gente conhece pessoas que são bem importantes, que pode agregar pra gente de forma positiva. Sim. Pode não ser uma experiência que você tenha gostado tanto, mas isso agrega pra gente. A gente aprende alguma coisa. Fala assim, aprendi sim. E dá pra levar pra minha vida isso aqui. Com certeza. E aí tinha essas matérias de laboratório e tal. Tinha imagem gráfica não. Design gráfico. Gente, eu sou muito péssima em desenho, viu? Eu também era horrível. Meu Deus. Eu te entendo. Era muito péssima. Eu perdi por 2 décimos. É um talento que se coloca como comum na infância, né? Você saber desenhar. Comigo não tem isso, não. Eu não achava comum, não, Só cara. os palitinhos ali. Rapaz. Eu perdi em artes. Não, Aí artes não, eu pô. tirava 10. Pô, velho. Artes eu tirava 10. Não, acho não. Olha que loucura, voltando pro meu ensino médio. Eu tirava 10 em química, história, artes, sociologia e filosofia. Filosofia era... E educação física. Qual é a lógica? Qual a ligação, né, velho? Lógica nenhuma. Não Mas se tinha bem que a mais. educação física ali, você pelo menos acompanhava a galera jogando e tal, mas não jogava. Né? Jogava. Jogava também? Gente, eu era muito boa em vôlei. Nossa, eu sinto muita Eu falta acho de jogar. O vôlei é legal. Mas Era muito boa. Meu Futsal joelho não e ajuda mais, handball não. também. Tanto que nesse campeonato de 2014, a gente ganhou pelo futsal. Mas eu jogava futsal. Eu só era ruim em basquete. Ah, Pra eu normal. fazer uma cesta, misericórdia, uma eternidade. Mas vôlei, futsal e handball, eu adorava. Handball Era eu gostava. muito bom. Então, toda a aula de educação física eu estava lá. Eu poderia estar ardendo em febre, mas eu não faltava, Marro. Aham. Nunca gostei. Ela sempre foi boa aluna, né? Então. E pelo Sim. menos ela tinha uma gama de esportes ali pra, tipo, gostar, né? Tipo, não era só futebol. E, tipo, isso. chegava assim, né? Lembro a aula de educação física, o professor, tipo, não levava pra quadra, a galera ficava bolada. Pô, professor, não vai ter baba hoje não, velho. Ela pelo Eu menos tinha acompanhava handeball, os basquete. meninos. Solta a bola pelo menos aí, deixa aí a bola. Ó, Pô. vai lá. E eu adorava. Eu ficava acompanhando os meninos. Quando a gente passou por ensino médio, a gente começou a ter aula de educação física pela tarde. E aí você entrava às 7 horas da manhã pra assistir a aula. E a gente só saía lá às 18 e pouco, às 18h30. Nossa Porque a gente ficava o dia Senhora. inteiro. E aí eu sempre gostei muito de acompanhar. Até os dias que a gente não tinha aula e os professores liberaram um baba dentro da quadra, eu ficava lá Sim. com os meninos. Então eu sempre fui muito ligada a isso. Desde que eu era pequena também, meu pai sempre me levou muito pros jogos. Minha mãe também ia. Eu lembro que teve um Bavi na Fonte Nova, na antiga. Eu acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos. Não tenho muita lembrança antiga nítida Fonte. na minha cabeça. Mas eu tenho certeza que eu fui pra um Bavi com os meus pais na antiga Fonte Nova. Tenho certeza. Isso eu, sem dúvida, que se eu tentar resgatar, assim, eu sei. Então, na minha casa, minha mãe sempre gostou muito de futebol e meu pai também. Então eu cresci nesse facilita. meio assistindo. Facilita muito. Esse era um ponto que a gente ia tocar, não foi? Aí eu falei assim, aí tu vem cá, a gente entra nessa polêmica, a gente deixa ela assim, sem jeito. Já sei até a pergunta tá que vocês vendo? vão fazer. Viu aí que a gente já sabe, né, gente? Acho que a pergunta, a dúvida de todo mundo aí. Não vou dizer. Tá vendo? Ah, A gente era só uma pergunta simples, era que você é Bahia ou Vitória, coisa Não posso. simples. Hoje eu já sou vai Bavi. dizer, eu sou Brasil aqui, ó. Eu sou Pronto, Brasil. hoje eu sou Brasil. Não, Mas eu sou Bavi. Eu tô brincando, pode ficar Não, eu tranquilo, sei. tá certa. Que uma vez eu perguntei da Darino Senna também, ele nem falou também. Mas Darino Não sempre tá foi indo. muito escancarado, né, Ele gente? parece ele é Bahia, na Safado. cara dele. É que nem Pedro Santo Sé, né? Pedro Santo Sé fala na cara de todo mundo que ele é Vitória. A gente sabe disso. Só Cássio que Cardoso também, então tem a galera que... A facilidade da rádio é as editorias. Você consegue ser... Parcial, mas... E você consegue... Eu esqueci a palavra agora, meu Deus. Mas você consegue viver do Bahia, da rádio, Entendo. sabe? Você consegue viver do Vitória. Você vai passar o ano inteiro falando sobre aquilo. Só que na TV não é assim. Você tá com o convívio dos dois. Imagine, eu tava fazendo reportagem esse ano na torcida do Vitória e na torcida do Bahia. Se eu divulgasse. E vem cá, meu time. você nunca teve receio, sabe, no início, assim, sobre essas reportagens na arquibancada, com o torcedor?
Nunca teve. Foi sempre pra Não. você tão legal Sim. perguntar. E é muito tranquilo. Uma coisa que me avisaram super é que a galera tinha essa, vamos se dizer, essa repulsa pela TV Bahia, né? Principalmente no Barradão. Já ouvi falar. E aí... Tem um pouco esse pensamento aí, Sim. né? Acho que a TV Bahia puxa mais pro outro lado que na do Vitória. E, gente, se você parar pra analisar, não. a torcida do Bahia acha que a gente puxa pra torcida do Vitória, a torcida do sempre Vitória acha que a gente puxa pra torcida do Bahia. É. Vocês não se sempre decidem. assim, vocês não tem que Sim. entender que é assim, é isso, é birra de torcedor. O pessoal acha, não, essa aí é a TV Bahia, pô, então olha o nome deles aí, é o nome deles. Gente, calma, rola. nada demais. Aí, não. se você tá fazendo uma transmissão do jogo do Bahia e você fala uma coisa mal, opa lá, ó, Vitória. Você tá na transmissão do Vitória, vai falar mal, ó lá, Sardinha, Bahia, sabe? Então, é TV É. Sardinha, É a toda TV hora Jaía, usa. TV Jaía, a TV TV Sardinha, Vitória, TV... sabe? Usam de tudo, gente. Como é que tem que lidar com essa questão do comportamento ali, quando você tá, por exemplo, fazendo um jogo do Vitória? Chega a passar pela sua mente se, tipo... se eu chegar aqui e me empolgar demais no discurso, eu posso estar sendo vista de uma maneira diferente ali pros torcedores do Bahia. Tem esse Vista parcial, né? receio assim? Como assim me empolgar no discurso? Por exemplo, você tá ali anunciando a torcida do Vitória, tá fazendo uma festa, aí você começa, tipo, a elogiar demais. Você pensa assim, poxa, eu vou dar uma segurada aqui, não vou elogiar demais não pra galera É, a mesma estranhar. coisa daquela... você entonar, né? A torcida do Vitória fazendo uma festa, gritando, entendeu? Aí... Gente, teve um final de semana esse ano que teve... Primeiro foi um jogo do Bahia, depois foi um jogo do Vitória. Teve alguns finais de tiveram semana algumas situações que foram assim. ocorreram isso. E um sábado era Bahia, o domingo era Vitória, ou o domingo era Bahia, o sábado era Vitória. E aí, eu posto os vídeos nos stories do Instagram. Sim. E depois eu comecei a alimentar meu Twitter. Eu ainda tô fraca nisso. Mas eu postava vídeos da torcida do Vitória. E a galera cantando, a galera se animando. A mesma coisa do Bahia. Assim, pelo fato de minha mãe ser Vitória e meu pai ser Bahia, eu cresci no ambiente do ambiente Bavi. Suave. Meu pai é Entendeu? Bahia doente e eu virei Vitória. Meu pai é maluco mesmo. Lá em casa só tem Bahia também. Ô, E você é o do contra. Ovelha negra, né? Ovelha vermelha e preta da família. Não me arrependo. Tá Tudo vendo? bem, E é tá isso, certo. tipo, eu não cresci nesse ambiente de ódio. Tem ambiente de resenha, de pirraça. É o mais legal, né? É. E aí, eu não odeio Bahia, eu não odeio Vitória. Entendeu? Eu amo um. Porque eu torço pra um. Normal. Amo um. Aham. Eu acho que seria estranho se você não torcesse. Exato. Só não pode revelar, né? Não você posso. tá certo. E Aqui o na outro... sua, a gente não vai te comprometer com isso. Foi uma pergunta pra gente Não, gerar não, uma polêmica, Eu gerar um sabia. conteúdo. Toda vez perguntam isso pra gente. E aí... A gente não vai dizer que você disse antes que você torceu pro Vitória, não. Não, que é isso, foi bastidores, gente. Oh, meu Deus, não faça isso. E aí, eu... Chega, me perdi, ó. Ô, Jesus, deixa a bicha nervosa. Aí você fazia postagens de Bahia e Vitória Sim. e tal. E aí, eu comecei a, tipo, caramba, eu faço a mesma coisa pros dois. Tinha jogo que eu fazia mais vídeos, ou tinha jogo que eu tava mais na torcida do que em outros. Por exemplo, eu comecei o ano em si indo pra torcida. Acredito que o meu primeiro turno dos dois, tanto da B quanto da C, foi indo pra ficar na arquibancada. Porque a gente implementou novos quadros lá na TV. Uhum. E aí, eu fiquei responsável por produzir o Olho Mágico. E Eu vi isso aí. o Olho Mágico é o quê? A visão da torcida É muito bom. do jogo. Então, como é que eu ia ter a visão da torcida? Se você não tá na torcida, já pensou? Sem presenciar, né? Você tem que estar lá no estádio. Exato. Tem que ter esse feeling, né? E aí, os meninos me disseram muito, tipo, não faça seus vídeos, receba. Mas, porra, você tem a sua visão ali, porque querendo ou não, você tá trabalhando, mas você tá na arquibancada, você tá vendo. Uhum. Eu posso estar vendo uma coisa do Vitória, você tá vendo outra. Eu posso estar vendo uma coisa do Bahia, você tá vendo outra. Ponto de vista diferente, Exato. né? Então, Locais diferentes também. Sim. Porque se você tá ali na Bamor, você tem uma visão. Se você tá ali na Turma Tricolor, você tem outra. Aí se você tá nos Imbatíveis, você tem um. na camisa Do outro 12 lado, tem na Chopp, na Camisa 12, você tem outra. Que loucura. São várias torcidas ali de perfis Exato, diferentes. são perfis né? diferentes. Exato. O meio do Barradão ali, que a galera sempre reclamava que era Chamado- vazio. Eu costumo chamar o câncer do Barradão, porque aquilo ali, pelo amor de Deus, Até gente. pra transmissão, Não, aquela ficou parte das horrível, cadeiras pô. ali. Pô, ali é tenso mesmo, complicado. porque... Tem que diminuir, eu acho. Não diminuir, eu acho que, por exemplo, uma reforma e mudar de lugar.
Pode ser. Porque, sei Pode lá, ser. jogar no canto de cá, Mas, sei lá, Rapaz, velho. acho que a questão de mudar de lugar é muito característico do Barradão. É. Vocês não vão conseguir mudar. Agora não vai. Não tem como É muito mais. cultural. É, já foi. A gente sabe que onde fica cada torcida. E pra Não tem eles é jeito. mais, como é cadeira é sócio, a visão do jogo Sim. fica melhor. Então, Uhum. vou jogar você de um lado do campo ou do outro, pra um cara que paga mais caro, não vai ser legal. Quem paga mais caro tem que ter alguma... Sim, tem que ter uma regalia diferente, né? Exato. Só pra gente retomar aquele assunto, porque Diga. eu tô curioso pra saber como é que aquilo de engenharia química culminou com o jornalismo, Ah, né? sim. A gente tá vendo? A gente já Tá falou vendo? mil Não, coisas. pra vai outro lá e enfiando tal. todas- Lembrei aqui Acontece, agora. acontece. Então, gente, essa situação foi um pouco complicada na minha vida. Eu sempre fui muito apegada aos meus animais. E aí, eu cresci com os meus primos, que têm a mesma faixa etária do que eu. Eu tenho um primo que é 3 anos mais velho e eu tenho uma prima que é 2 anos mais nova. Então, éramos nós 3. Só que no prédio da minha família, só tinha eu de criança. Meus primos sempre moravam mais longe. Aqui em Salvador, mas em bairros diferentes. Então, a gente se reunia final de semana. Então, férias, final de semana, a gente tá sempre junto. Só que eu não tava com as minhas irmãs por perto e nem meus primos. Então, a criança do coisa ali era eu, né? Do prédio, da família em si, era eu. E aí, eu sempre fui muito apegada aos meus cachorrinhos. E em 2018, eu tava dormindo, foi um sábado. Eu lembro a data, gente. Eu já falei, eu já citei várias datas aqui, se vocês pararem pra Hoje é pensar. memória, Você é boa de velho. memória. Quando uma coisa Tomar marca, ômega você 3. consegue lembrar. Eu acho que marcações negativas às vezes marcam mais, mas também positivas Também. marcam. Mas eu acho Com que as certeza. negativas marcam muito mais. Sim. E aí, 18 de agosto de 2018, eu perdi meu cachorrinho. Ele foi atropelado. Nossa. E aí, caramba, eu tava muito... Eu fiquei muito mal. Muito mal mesmo. Eu comecei a perder nas matérias em engenharia química. E aí eu comecei a ficar pra trás. E aí eu tava no 2º semestre. E isso pra mim foi muito complicado. Eu perdi nas matérias, eu vi as minhas amigas avançando, quem começou comigo avançando, e eu ficando pra trás. Desanimou. Desanimei também. Mas eu acredito que é o que eu falei, que em algum momento eu ia chegar. Acredito que era pra ser. Quando eu perdi Max, eu fiquei muito, muito triste mesmo. Já tinha sentido uma dor assim, tipo, em 2013, quando eu perdi minha tia, mas ali também foi tenso. E eu fiquei muito, muito, muito triste de verdade. E eu comecei a pensar, o que é que eu posso fazer? Pronto, Eu posso fazer pra ser feliz, o que é que eu né? posso fazer pra ser feliz? E aí eu comecei a pensar, eu gosto de futebol. Legal. Eu cresci no meio, tipo, A ia família pra jogo. gosta, né? Minha família gosta. Eu gosto. Eu gosto. Eu aprendi a gostar. E a gente tem muitas lembranças, assim, Bavis, a família se reunia, Copas do Mundo, Isso é verdade. 2006, 2010. Eu lembro muito dessas duas, principalmente. E eu sempre vi, tipo, eu gosto. O que é que eu posso fazer pra trabalhar com isso? Eu não gosto de área de saúde. É. Então, Também não sou. Eu- Você é fisioterapia, né? Médico de sim, clube, então entendi. eu já descartei essas partes todas. Fora que metade da minha família trabalha na área de saúde, então eu não quero isso. Melhor não. Não, e eu era péssima em biologia, né, gente? Deu pra ver pela cara que você fez quando você falou de biologia, né? A anatomia não é com ela. Adorava a minha professora, maravilhosa. Mas eu não era muito boa, não. Me esforçava, se tirava um 8, um 6. Essa era uma boa aluna, você sabe. Mas assim, questão de gostar em si, eu não gostava. Mas eu me esforçava, aprendia, fazia, estudava. Mas por você ter aquela paixão que nem eu tinha por química, eu não tinha. Sim. E aí, pronto. Eu comecei a buscar, pesquisar o que é que eu poderia fazer pra eu poder trabalhar com o futebol. E eu lembrei que em 2018, no início do ano, me apareceu a oportunidade de fazer jornalismo. E aí, o que é que eu posso fazer? Será que eu vou? Será que eu não vou? Foi assim, tá. Mas como eu conto isso para meus pais? Foi tenso. Então, eu tomei essa decisão em outubro, mais ou menos, outubro, novembro. Contei pra minha tia, que hoje não está mais aqui, contei pra minha avó também, que não está mais. E aí elas duas me apoiaram de imediato.
Mas meus pais não foram muito flexíveis em relação a isso, né? Mas eu falei, não, eu quero fazer. Não foram flexíveis, mas também não me impediram, né? Sei como é. E aí, em 2019, em janeiro, eu busquei aqui na Fax, tem curso de jornalismo, ok. Sim. Então, eu já estava aqui matriculada. O que eu posso fazer para poder migrar? E teve todo esse processo burocrático da universidade. E aí, eu tentei fazer, assinei contrato, fiz tudo. Tipo, poxa, vou mudar agora para jornalismo. Só que meu pai fez uma condição. Você pode fazer jornalismo, mas você vai estudar para concurso. E vamos primeiro, a prioridade dele era porque eu estudasse para concurso. Vamos ver o horário do curso. Né? Eu fazia curso na Pituba e só tinha manhã e noite. Então, ele não queria que eu fosse pra Pituba à noite. Porque, de fato, a Pituba ali Fica não bem é... parada. É bem paradinho A ali. principal de Manuel Dias fica bem parada. Se for E não na era na principal, não era. Então, Deserto. pior Era ainda. naquelas ruazinhas com as casas. Então, ok, vou fazer. Beleza, eu faço. Fazia pela manhã. Acordava 5. Sempre acordei 5. E aí, chegava lá pra ter as Gostava de aulas. acordar cedo? Não, Eu gente, acho que até hoje detesto ela não acordar gosta. cedo. Eu detesto acordar cedo. E aí, eu aceitei fazer isso. E eu tava na expectativa de fazer jornalismo aqui na Fax à noite. Só que eu era a única matriculada. E aí, como é que faz? A faculdade me Não informou forma a que não turma, iria né? fechar, não ia formar a turma. Aí tudo bem, vou ter que permanecer em engenharia química. Não queria, vou ficar atrasada, não vou terminar em 5 anos. Mas, tudo bem. Lá vai Samara, plena de bonita, fevereiro. Agora eu vou falhar nisso porque eu não lembro a data. Mas foi fevereiro de 2019. Eu acho que o ômega 3 não funcionou, pessoal. Um momento raro aqui. Muito Tá vendo raro, aí? tá Eu vendo? não gravei essa data específica. Eu acho que não, mas possa ser que eu lembre até o final da nossa conversa. Que é mês de carnaval, né? Fevereiro, você dá uma... Né? E Foi antes do 28 carnaval dias, até. então. Foi antes do carnaval, foi. Gente, eu lembrei. Ó, Foi depois do aniversário do meu irmão. rapaz. Tá Foi antes pegando do- na Ela gaveta vai ali, ó. conseguir. Puxando um bocado de gaveta, assim, no... Foi uma terça. Eu vim pra cá no meio de semana. Eu comecei na quinta aqui. Acho que foi uma terça. Enfim. Caramba. Falhou a memória aqui a data. Mas enfim, eu fui pro Rio Vermelho, que era o campus de engenharia daqui da Fax. E, poxa, já tava conformada. Tava triste, mas tava conformada. Eu vou fazer. Se é isso que tá destinado pra mim, então vou fazer. E aí, conversando com minhas amigas, sei que tal. Eu tinha perdido as disciplinas, então fiquei pra trás. A minha sala não era a mesma que a delas. O que é que eu fiz? Vamos abrir o portal aqui da Fax pra poder ver a sala. E beleza, elas olharam a delas. Aí eu fui abrir o meu no meu celular. Aí eu olhando, CTN? Tancredo Neves, é da chama a turma nossa. pra ela, CTN? então. Oxi, tinha alguma coisa errada aqui. Já mudaram pra você. Já tinha mudado, porque conseguiram 28 alunos, eu acho, na época. Isso que Gente, ano? eu era em 2019. 2019, né? Eu era a única matriculada no jornalismo noturno. Só tinha eu matriculada. A maioria das pessoas estavam fazendo pela manhã. Então, Remanejaram. Então. não, as É. pessoas se matricularam pro noturno. Eu não sei como isso aconteceu. É um milagre de Deus. Você fica assim... Então, eu vejo que foi muito Deus na minha vida em relação a isso, sabe? Se eu tô aqui hoje, é porque eu tinha que estar aqui hoje. A quantidade de situações que aconteceram pra você Sim. chegar lá, né? Eu ia É. até comentar que, tipo, a indagação que você fez, tipo, o que eu posso fazer pra ser feliz? Acho que já foi um Eu bom achei uma começo frase já. excelente para o corte, hein, gente? É, o O que é que título. eu posso fazer pra ser feliz? Isso aí Samara você tem que se Figueiredo. perguntar, gente. Porque pra mudar a sua vida... É muito louco. Eu tava lembrando disso esses dias, porque eu tô fazendo o TCC. E aí eu fui fazer meu agradecimento. E aí tem um filme que eu gosto muito, que é Cartas pra Julieta. E tem uma parte que ela fala e se. São palavras que, separadas, elas não têm muita importância. Mas se juntas, o e se, ela tem o poder de atormentar a sua vida. Isso é verdade. Você imagina tanto cenário, né, com Sim. isso. Vários. Ah, e se eu saísse mais cedo do trabalho, eu não ia chegar aqui mais cedo? E se eu não esquecer? E se eu fechasse a pauta, eu não ia ter que voltar pra chegar aqui? É muito isso. São muitos ICs que a gente tem na nossa vida. E aí eu botei isso no meu agradecimento. E se eu tivesse continuado em engenharia química?
Samara ia estar feliz do jeito que ela tá hoje. Ela tá realizada pessoalmente e profissionalmente, sabe? E aí, eu sempre falo muito isso. Eu tinha que entrar em engenharia química, eu tinha que ter entrado naquele curso naquele ano. Porque eu conheci minhas 2 melhores amigas, Mariana e Eduarda. E são as pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Então, além delas, né? Eu sinto que tudo tinha que acontecer do jeito que aconteceu. Então, pra eu poder tomar essa iniciativa, eu tive que perder um grande amor da minha vida, que foi meu cachorro. Foi o começo de tudo ali. Né? Exato. Foi um momento tenso, triste. Mas foi um começo de algo feliz. Um recomeço, algo maior, né? Eu acho que um choque pra poder fazer você tentar abrir a mente, pensar de forma macro, vamos dizer assim, de fora, né? Você sai um pouco mais de você, você pensa, caramba, vou ser mais racional aqui, um pouco ali, porque quando a gente tem um momento desse, a gente acaba pensando mais de forma emocional. E a gente precisa voltar pro corpo, como vamos dizer assim, né? Pensar racionalmente, o que é que eu posso fazer agora? Algo que eu goste. Porque se você tá na faculdade, por exemplo, de algo que você não gosta, você não vai com Você não consegue. de aprender. Isso. E você não tem amor àquilo. Você vai se formar só porque você tem que se formar? Você tá entendendo que, tipo, muita gente pode ser que esteja no curso de jornalismo porque o pai quer, porque tem um familiar que, não, passa jornalismo aí, a pessoa tá... Ir pra uma área por influência. É o primeiro passo para dar uma coisa que eu aprendi com isso é siga Tudo o bem, seu coração. A gente vai terminar aqui. Prolonga mais um pouquinho. É isso, rapaz, calma. Pera, poxa. É o quê? É porque tem outra pessoa depois? Ele nem ouviu. Hi. É porque tem outra equipe depois? É brincadeira, rapaz. Tudo bem. A gente vai fazer, como a gente já tá com um pouco cortando o tempo logo, uma pergunta que vai ser um pouco polêmica, mas que influencia no jornalismo feminino hoje. Acabou que a gente nem falou tanto sobre isso, né? Eu fui contando a minha história de vida. E isso foi bom também pra gente não ficar Suave. pesando também nesse sentido. Mas a gente sabe que o jornalismo esportivo é algo que tá numa crescente nos últimos anos. Porém, aí vocês estão no mercado que é historicamente masculino. Sim. Tanto no futebol, no jogo, tanto no jornalismo. Que você vê hoje que está tendo mais transmissões de jogos do futebol feminino. E na sua vivência recente, vamos dizer assim, de um ano para cá, você viu algum tipo de caso de assédio, seja moral, seja sexual, dentro do seu ambiente de trabalho, até presenciou, então sofreu até pela parte da torcida, ali, vamos dizer assim, de um papinho, de uma frase que possa ter sido, vamos dizer assim, para te diminuir, uma indiferença que possa ter ocorrido no seu meio. E para pegar um gancho com essa pergunta aí, eu queria saber também, né, tomando inclusive a nossa abordagem geral aqui, né, sobre o trabalho das mulheres no jornalismo esportivo, como é que você enxerga a ascensão das mulheres nessa área, né? Você que tem sua colega ali, Gabriele Gomes, né, que pode compartilhar essa situação, essa experiência com você. Como é que você imagina, como é que você vê essa situação das mulheres tendo cada vez mais espaço, mais reconhecimento? Enfim, vamos lá. Então, assédio sexual, não. Tá bem, ainda bem. Que eu possa me lembrar agora, não. Já teve alguns comentários de alguns torcedores, né? Tipo, gostosa, louca, não sei o quê. Babaquinha, Sabe, né? aquela coisa de homem besta e chato e que não respeita as pessoas. Então, tem esses comentários, né? Só que assim, eu não me escondo. Se eu tiver a fim de usar um batomzão vermelho no dia do jogo, eu vou usar meu batomzão vermelho no dia do jogo. Atitude. Tá certo. E não tô nem aí. Boa. Sabe? Como a gente tá com pouco tempo, né? Vamos perguntar mais alguma coisa pra divulgar. A questão das mulheres na ascensão. É verdade, me perdoe, viu? Me perdoe. Vamos chegar lá. Mas assim, teve uma situação, não posso contar especificamente o que foi, mas ocorreu uma situação em que eu não me senti bem. E a minha sorte, vamos dizer assim, que eu tinha uma fonte, uma pessoa com quem eu estava gravando. E essa pessoa serviu de testemunha pra poder me alertar sobre aquilo. Então, ocorreu sim situações, mas não foi uma situação que me afetou tanto, né? O pessoal teve preocupação ali, eu tinha acabado de chegar. Na verdade, foi no início desse ano. Menos de 6 meses eu tinha acabado de chegar.
E aí a galera ficou com esse dedinho, teve o cuidado. Sei. Então, em questão de suporte, assim, eu tive super. Mas não foi ninguém ligado a mim diretamente dentro da minha sala em si, né? Não foi nenhum dos meninos que trabalham comigo, especificamente. Enfim, em relação aos espaços, é muito importante. A gente tirou até uma foto na Fonte Nova. Tava lá Camila Oliveira, Daniela Leone, Maurícia da Mata. Acho que eu vi essa foto, tá? Você está com colete marrom? Eu acho que não, né? Não, foi uma foto no primeiro turno. Éramos 8 ou 10 mulheres, mais ou menos, ali juntas. Não lembro se Rafa tava na foto. Mas, enfim, foi um dia em que a gente tinha muita mulher dentro daquele campo ali. Então, massa, né? apesar de ter... Pra gente, você olha assim, poxa, a gente tem muita mulher. Só que não é muita mulher. Não. É pouca mulher. É um percentual muito baixo. Precisa ainda. demais, gente. Precisa demais. E é isso. Eu acho que a gente vai conquistando os nossos espaços. E a gente tem que se impor e conquistar mesmo. Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Não tem homem nenhum que vai me tirar Boa. esse direito Perfeito. de poder fazer o que eu quero. É um meio de homens, sim, ainda é. E acredito que não é algo que vá mudar tanto. Porque por mais que a gente queira ter mulher trabalhando com isso, a gente precisa que as mulheres queiram trabalhar com isso. Uhum. Né? Nem todo mundo se acha preparado o suficiente. Sei como Porque é. você tem que ter um preparo psicológico também, né? Muito. Você tá lidando ali com homens o tempo inteiro. Você trabalha no ambiente masculino o tempo inteiro. E aí, enfim, resumidamente, é muito importante a gente poder ver essa crescente, né? A gente poder ver uma mulher narrando o jogo, uma mulher comentando o jogo, sabe? É algo, assim, muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. E que, com o passar dos anos, cheguem mais, sabe? Você se vê como uma inspiração assim? Porque você é uma Isso que eu ia inspiração, falar. né? Ela é uma... Inspiração de que a gente acabou de Agora, conversar. com certeza, uma menina que é. vê você lá como repórter, poxa, eu quero fazer isso também. Isso, pra uma criança, tem criança que quer ser gari, então, às vezes, você é uma inspiração pra ela. Ela fala assim, poxa, isso é legal, a menina falando. Ai, Teve tomara que eu sucesso na tenha. área dela e tal. Então, poxa, olha só, ela tá falando com o torcedor, que legal, olha o sorriso dela ali. Então, isso pode trazer uma inspiração. E é uma forma de também você dar uma dica pra quem quer chegar no jornalismo esportivo agora. Várias meninas a gente já viu aqui na Fax mesmo, que tá querendo falar assim, não, eu vou fazer jornalismo esportivo. Então, eu acho Façam. que você que quer, que já começou, já tá nesse caminho aí mais de 1 ano e meio, uma dica pra quem que quer começar, o que é que você aprende, como é que você... nem dizer começa, mas... Qual comportamento, vamos dizer assim, para quem quer chegar nesse meio que é tão difícil, mas que as portas já estão começando a se abrir? Você tem que ser você mesmo. Você tem que querer fazer as coisas, querer participar, querer saber, se oferecer. Não espere que as pessoas te peçam para fazer algo. Se ofereça. Tente também não querer... Como é que eu posso dizer isso de uma forma tranquila? Mas não veja aquilo como, meu Deus, televisão. Não fique deslumbrada. Não se prenda à dificuldade, vamos dizer assim. Não fique né? deslumbrado com esse mundo. Tipo, poxa, tô na TV, hein? Todo mundo vai me conhecer, todo mundo vai me ver. Você pode chegar lá, aos pouquinhos. Agora, eu não sei se eu tô pronta pra aparecer. Mas, querendo ou não, eu vazo em algumas gravações. Mas um dia eu sei que eu vou estar. E eu sei que essa oportunidade vai chegar pra mim. De eu estar lá apresentando, ó. Oi aí, Galvão. Bahia aqui. Bahia aí, Flamengo. Essa é uma Olha o projeção. Lodum! Chama o Lodum. Essa é uma projeção que você tem pro seu futuro, né? Eu quero trabalhar no Sport TV, sim. Eu quero fazer transmissões de jogos. Mas aí eu tenho que me empenhar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que Boa. mais, Não, mais, isso mais, aí chegar mais, lá. mais. Consegue, Sabe? Não duvido de que você vai... Sempre mais. Não se acomode. Isso é uma coisa muito importante, Acho não que se pra acomode. vida, né? Acho Sim. que pra vida, não se acomodar. Então, é muito interessante. Exato. A gente não tinha bolado essa pergunta, mas já aproveitando que a gente tá em ano de Copa do Mundo, você É planeja fazer verdade. alguma coisa Na pra Copa. esse evento que vai ter? Tipo, alguma coisa lá dentro? Você pretende fazer alguma criação de Ela já conteúdo fez a particular? produção das músicas da Copa, Sim. né? Foi mesmo. Então, Foi. já Sim, foi foi uma no- coisa. no Mas Esporte será que vai Espetacular. ter mais alguma coisa? No Esporte Espetacular, nacional. Tem mais coisa sim. Tradicionalmente foi o Lodum.
né? Sim. Galvão, você até brincou, chama o Olodum. Chama o Olodum. Vai ter Chama o Vai tá Olodum. Estaremos lá. Legal. Estamos fazendo matérias também pra Copa, pra rede, pra gente, pros nossos programas. E a gente vai cobrir também, provavelmente, a torcida da Espanha. Os jogos da Espanha com as torcidas Porque aqui. tem colônia espanhola aqui em Sim, Salvador, tem um clube né? espanhol também. Eles provavelmente estão... Tô até buscando, eu tô responsável por isso, pra buscar algumas coisas pra gente poder fazer esse apoio também. Então, sim, Salvador é tradicionalmente amuleto da Copa do Mundo pro Brasil. Né? É o que Galvão implementou na gente e a gente acredita. Todo mundo gosta que quando ele fala chama. Vamos pra Salvador! Olodum! Quando o Brasil vem jogar aqui, velho, não perde. É surreal. Verdade. E aí, a gente vai fazer coisas assim. Essa semana, eu fiz uma collab no mês passado para o Dia da Consciência Negra e para a Copa do Mundo. Que, coincidentemente, a Copa Começa dia e o Dia 20. da Consciência Negra vai começar no mesmo dia, né? Dia 20 de novembro. Isso aí. Então, vai ter uma collabzinha, provavelmente no Globo Esporte Nacional. E isso, a gente tá fazendo coisas assim, coisas pra gente e coisas pra rede, pra passar na Globo nacionalmente. Então, Salvador tem que estar presente, né? O Brasil gosta. A gente tem que o estar, na amuleto. verdade. Aquele dia pelourinho lá. é uma maluquice, velho. Vocês vão cansar de ver o Olodum durante um mês, gente. Fique Vocês vão tranquila. ligar a Isso TV, é maravilhoso. vai botar ali no 11, você vai ver o Olodum passando. Mas é isso, é uma área incrível, você tem que amar. Porque você perde o dia inteiro, você perde feriado, você perde final de semana. Porque jogo, tem jogo no feriado, acontece tem o jogo no tempo final todo. de semana. Tem jogo 9h30 da noite, tem jogo 4 horas da tarde. Tem jogo, às vezes, 11 da manhã, também, de um domingo. Então, se aquilo não fizer sentido pra você... Isso. Não vai adiantar de Não nada. adianta. Não adianta. Se você não ama, não vá. Não queira fazer isso. Tem certas áreas que você até consegue ir levando, empurrando com a barriga ali, mas acho que jornalismo é muito Porque particular. sabe? isso, e depende da sua criatividade, do seu ânimo, do seu amor. Uhum. Porque como é que eu vou escrever uma matéria, escrever um texto que eu não gosto? De uma coisa que eu não né? gosto. Você tem que criar algo, Sim. né? Criatividade é necessário pra caramba. O jornalismo é contar histórias. Sim. Você tem que ser um bom contador de histórias pra poder sobre fazer uma contar matéria, histórias. às vezes até simples, de alguma coisa que acontece rotineiramente, né? Exato. Acho que Kátia falou sobre isso em alguma das aulas. Você e a saber gente contar a precisa história. contar a história, falar Sim. sobre storytelling, né? Que eu teve essa aula, então isso é bem, bem legal. Exato. E você tem que ter o feeling também, você tem que ter a sensibilidade. Então são várias coisinhas pequenas Que que... vai juntando, né? É. e forma- Então, meninas que se inspiram aí em Samara, Figueiredo, eu sei que são várias, tá aí, Sim. né? Tem que saber pedir as coisas, querer bastante. Disposição, com Disposição, certeza. gente. 5 da manhã Não, de não. pé, viu? Mas não façam que nem eu, não fiquem o dia inteiro na TV, gente. Não fiquem o dia inteiro. Não fiquem o dia inteiro no trabalho de vocês, pelo amor de Deus. Porque, por mais que a gente ame e queira trabalhar com aquilo, a gente tem que saber viver. E o desgaste, né? Por isso que eu ia perguntar também sobre hobbies, né? E aí, se essa correria diária, o que é que faz no final de semana? Como é que dá um rolê, cinema? Durmo, Ele cinema. tava aqui tomando nota da sua vida, falou que viu que você foi assistir Adão Negro. Assistiu. É, Tá vendo? Tem Tem que relaxar um pouquinho. Saí do trabalho ontem, a gente ia ter uma palestra aqui, não rolou, fui pro cinema. Vai dar um rolê, tá certo. Entendeu? Porque a gente tem que amar, a gente tem que amar o que a gente faz, que a gente tá se preparando pra fazer, mas a gente tem que entender também que a gente tem vida. Sim. A gente não pode viver 24 horas dentro do trabalho. A gente não pode viver 24 horas dentro da faculdade. A gente não pode viver 24 horas pra uma coisa só específica. Você tem que saber dividir a sua vida. Obviamente, em alguns momentos, uma coisa vai ter mais prioridade do que outras. Mas você tem que saber viver. Porque não adianta nada eu estar aqui, por exemplo, vivenciando tudo do jornalismo e as outras áreas. E o amor. Isso é E a vida. amizade. Uhum. E a família. Eu posso estar feliz pra caralho profissionalmente, mas e o resto? E o pessoal, né? A gente Exatamente. fala. E Senão você? Você trabalha infeliz, né? É. Aí Exatamente. é Você É tem que... necessário, acho que tudo se complementa, né? Pra poder Exato. deixar você feliz. Então, isso é muito importante. Vai ter momentos que algumas áreas não vão estar boas, que é o normal da vida. Normal da vida. Mas você tem que ir ali. Ser adulto é a gente não ter tempo pra sofrer. É o A sempre gente mais ou sofre menos, e né? vai vivendo. Então, se você ama jornalismo, se você quer viver do esporte, o jornalismo em si é um meio puxado, mas o esporte também é. A galera pensa que é fácil, mas não é. Não é muito fácil. Eu não acho fácil, não. Eu já vi que não E é é muito, isso, eu não. acho que quem quer fazer, siga o coração, se empenhe e faça por amor, mas não deixe de viver. Isso é muito importante.
Eu sei que eu já falei demais. Acho que Não sei se eu respondi. Não sei se eu velho. respondi tudo que vocês queriam que eu Eu respondesse. acho que a maioria. Porque a gente passou pela vida, a gente passou pela carreira, a gente passou pelo hobby. Passado. Quem quiser escrever uma biografia minha lá na frente, aí é Tá vocês vendo aí? dois. A gente tá aqui pra ficar... Oh, meu Deus, a doida. Mas, gente, a gente vai finalizando. Eu quero agradecer aqui Samara Eu que agradeço, Figueiredo meninos. por ter cedido esse tempo aqui. A gente até passou um pouquinho, gente. Mas sigam ela no Instagram e no Twitter. Acho que, se eu não me engano, Figueiredo San, não é isso? San com 2 A's, gente. Isso. E San com 2 A's. Figueiredo. Não é Tem um Figueiredo, izinho não. É de Figueiredo. Isso, Então, @Figueiredo San com 2 A. exatamente. E com M. San com M. Exatamente. San. Obrigada, Muito meninos. obrigado, viu? Obrigado pelo Agradeço espaço, viu, muito. por estar aqui com a gente. E foi muito bom conversar com vocês. Papo estar maravilhoso. Aqui e ajudar. Muito obrigado. Perfeito. E é isso. Sigam fazendo o que vocês querem fazer. Valeu, gente. Valeu, E amem professoras. isso. E a nota tem que ser boa, professora. Kátia, dá o 10 pro menino aí, Obrigado. viu? Tchau, gente. Neto, Obrigado. análise de Neto carinho. também. Perfeito. Antônio Neto. Pera aí, Neto. gente. Já consigo o 10 de vocês agora. Vou mandar mensagem aqui no WhatsApp. Já foi, tamo vendo então. Valeu. Beijo. Beijo.